O que é que as tuas decisões de hoje dizem sobre o teu futuro? Que tens medo ou que tens uma certeza? Fica comigo, porque no fim disto vais olhar para as tuas decisões de hoje e perceber se estás a construir um futuro. Certeza? Ou apenas evitar o medo? Olá, muito prazer. O meu nome é Hilda. Seja muito bem-vindo a este cantinho especial, onde falamos crescimento pessoal, fé e bem-estar com muito propósito. Meus amigos, minhas amigas, muitas vezes o problema não são as grandes decisões que tomamos, mas sim as pequeninas escolhas diárias que fazemos quase sem pensar. E é aí que, sem te aperceberes, o medo começa a decidir por ti. Porque há uma passagem na Bíblia que encaixa perfeitamente neste contexto. Em Jeremias 32, 1:8, um homem de Deus encontra-se preso. Ele não está num momento fácil, não está numa fase leve. Ele está num beco sem saída, um lugar de limitação, de espera e de bloqueio. E ao mesmo tempo, a sua cidade está, completamente cercada. Os inimigos estão à volta. Tudo o que era estabilidade está a desabar. E a sensação é só uma, é o fim da linha. Olhem, e é aqui que algo mesmo muito forte acontece. No meio deste cenário todo, Deus continua a falar com Jeremias. Não espera, passar o caos. Não espera a situação melhorar. Ele fala mesmo no meio da instabilidade. E isto muda tudo, porque mostra que Deus não depende do ambiente para agir. E então Deus dá-lhe uma ordem, uma instrução concreta: comprar um campo. Olha, no momento de guerra, no momento em que tudo parece estar a acabar. E isto, à primeira vista, não faz qualquer sentido, certo? Quando lês isto pela primeira vez, a tua reação é o quê? Automática. E isto não faz sentido nenhum. Porque imagina só a situação. Tudo à sua volta a cair, sem segurança, sem garantias, sem um futuro visível. Quem é que investe num campo que até já está ocupado pelo seu inimigo? Quem é que gasta, dinheiro em terra quando a cidade está prestes a cair? Jeremias fez isso sem pensar, porque quando Deus te manda comprar um campo ou outra coisa qualquer, no meio do caos, Ele está a dizer-te: isto não é o fim, é apenas um intervalo. E mesmo assim, uma decisão que vai contra tudo o que os olhos humanos estão a ver. Olhem, eu quando li, eu também vi assim. Não fazia sentido nenhum. E é aqui que começa o conflito real. Porque a sua lógica diz uma coisa, mas a vida interior nos diz outra. A lógica diz: não é o momento para avançar, não é o momento para arriscar. Mas o medo muitas vezes vai ainda mais a fundo e começa a decidir por nós. E sem nos apercebermos, começamos a viver em quê? Em modo de proteção. Como é que tu reagirias, talvez, a este cenário? Ou melhor, a esta ordem? Comenta aqui, gostaria muito de saber. E olhem, isso não acontece só em grandes decisões, acontece até mesmo naquelas pequeninas. Pequenos recuos, pequenos, eu logo vejo, eu logo faço. Pequenos agora não é o momento. E com o tempo, isso começa o quê? A criar uma direção na tua vida. E a pergunta aqui é muito simples. Estás a viver com clareza ou até só a reagir ao momento? Meus queridos amigos, é aqui que esta história nos atinge em cheio como uma espada. Porque Deus não pede a Jeremias para reagir ao que ele vê. Ele pede-lhe para agir com base no que ele ainda não vê. No meio daquele caos absoluto, Deus manda Jeremias fazer o inesperado: comprar um campo. No momento em que tudo parecia estar a acabar, Deus manda-o a investir como se o futuro ainda estivesse garantido. E isto muda tudo. Porque a minha pergunta é:
Ou melhor, a pergunta já não é sobre Jeremias. A pergunta é que sobre nós. As tuas decisões estão a nascer do que os teus olhos estão a ver ou do que o teu coração ainda acredita, mesmo sem ver? O que é que tu vais escolher hoje? O medo do cerco ou talvez o investimento no futuro? Eu vou-me chegar mais pertinho de ti porque eu agora quero ser mesmo muito direta contigo. E isto não é só uma história bonita. Isto é o nosso espelho. Porque, olha, se fores realmente honesto contigo, tu também tens áreas na tua vida onde estás exatamente assim, verdade? Estás à espera de quê? De sentir segurança, para depois agir. Ou será que estás à espera de ver garantias, para depois avançar? Agora diz-me, onde estás à espera de ter tudo controlado para depois decidires? Mas é verdade, meus amigos, é esta. E esse momento raramente chega, porque a nossa certeza não vem antes da decisão, vem depois da ação. E sabes onde é que muita gente até se perde? Não é nas grandes decisões. É neste erro, olha, silencioso, porque deixar o medo parecer sabedoria, porque parece prudência, parece calma, parece estou a pensar melhor, mas lá no fundo é só uma forma mais bonita de adiar. Já te apanhaste a fazer isso? Olha, eu já. A dizer não é agora, quando no fundo sabes que é verdadeiramente medo. O que realmente me fez mesmo pensar nesta mensagem é aqui que esta história mudou tudo. Porque Jeremias não tinha garantias, ele não tinha provas, não tinha controle nenhum, mas teve uma coisa: decisão e confiança. Decidiu não viver refém do que via. E isso é muito forte, porque há uma diferença muito enorme entre esperar para agir ou decidir mesmo sem ter tudo resolvido. E isto não é sobre comprar um campo hoje. Vamos ser muito honestos. Isto é sobre aquelas decisões que ainda ninguém vê. Aquelas que, olha, vais publicar, ou melhor, que não vais publicar, aquelas que não vais explicar a ninguém, mas que mudam completamente a direção da tua vida. Aquela conversa que andas a evitar, aquela mudança interna que sabes que tens de fazer, talvez aquela decisão que já está muito clara, mas ainda não tomastes, e a pergunta volta novamente: estás-te a proteger ou estás a avançar? Porque no fim do dia, a tua vida não muda num grande momento, muda nas pequenas decisões repetidas. E essas decisões ou estão a ser guiadas por medo, ou estão a ser guiadas por uma certeza interior, mesmo que ainda não consigas explicar. Olhem, a verdade é que talvez hoje não seja sobre fazer tudo diferente. Talvez seja só sobre isto. Parar, olhar para dentro e ser muito honesto contigo. Onde é que o meu medo tem estado a decidir por mim? E o que é que eu já sei, mas ainda não tive coragem de assumir? Mais uma vez, se isto fez algum sentido para ti, partilha aqui comigo, aqui nos comentários, porque gosto muito de ler tudo que vocês comentam. E mais uma vez, se sentes que alguém precisa de ouvir isto, olha, partilha, porque às vezes uma conversa simples como estamos a ter agora muda mais do que nós imaginamos. E lembra-te, se Deus, através destes lábios, falou contigo hoje, não ignores, guarda no teu coração e para a tua vida, e quando o barulho do mundo for demasiado forte, o que é que fazemos? Respiramos fundo, sorrimos com esperança e confiamos em Deus, claro. Deus te abençoe, Deus te ama e eu também. Um beijinho muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijinhos!